Nos anos que precederam o início da guerra, a vida cotidiana da maioria dos alemães era marcada por uma sensação de prosperidade e segurança que fortalecia o apoio ao regime. Em 1939, no auge do nazismo, a experiência comum dos cidadãos era a de um período de estabilidade política e melhorias materiais visíveis. Muitos percebiam que o país havia deixado para trás a incerteza do pós-guerra e estava em uma fase de avanço contínuo. Nas ruas e nos lares, respirava-se um ambiente de satisfação. As pessoas afirmavam que não desejavam a guerra porque tudo estava indo bem. Famílias inteiras desfrutavam de rendimentos estáveis, eletrodomésticos modernos, automóveis e pequenos luxos que pareciam confirmar que a vida havia melhorado significativamente. Essa bonança, embora não alcançasse igualmente todos os setores, transmitia a impressão de que o regime trouxe prosperidade às massas. A popularidade do Terceiro Reich não se baseava apenas em salários mais altos ou na expansão dos negócios, mas em algo mais profundo: a convicção de que a Alemanha havia recuperado o controle sobre seu destino. Essa percepção coletiva fortalecia a confiança em um futuro melhor, tanto para a geração presente quanto para seus descendentes. O nacionalsocialismo transmitia a ideia de que havia começado uma nova era. Para os alemães da época, as melhorias eram tangíveis e o regime parecia não ter uma alternativa viável. Assim, a vida sob Hitler não era percebida como uma ditadura opressiva, mas como uma etapa de progresso e promessa de grandeza nacional. A longo prazo, a lealdade ao regime dependia de sua capacidade de oferecer um futuro econômico estável aos cidadãos, especialmente aos milhões de desempregados que existiam em janeiro de 1933. A recuperação não foi imediata e veio acompanhada de frustrações. Salários baixos, preços altos e a lentidão do processo geraram descontentamento em amplos setores da população. Parte dessa decepção devia-se às expectativas exageradas alimentadas pelo próprio regime. Entre 1933 e 1934, o desemprego caiu significativamente, de quase 5 milhões para menos de 3 milhões. No entanto, em 1935, mais de 2 milhões de alemães ainda estavam sem trabalho. A solução aplicada foi um vasto programa de obras públicas que absorveu centenas de milhares de desempregados em brigadas de trabalho. Muitos foram destinados à construção de novas rodovias, mas as condições eram duras, os salários baixos e a jornada longa. Mesmo os trabalhadores com emprego estável tiveram suas liberdades limitadas. Em 1935, foi introduzido o Arbeitsbuch, um documento que restringia a possibilidade de mudar de emprego. Além disso, as exigências laborais aumentaram, os horários se estenderam e o ambiente nas fábricas tornou-se opressivo, dominado pela vigilância e intimidação. A resignação tornou-se o sentimento predominante entre os trabalhadores. Embora nos anos de bonança entre 1937 e 1939 muitos tenham desfrutado de melhorias materiais, o descontentamento não desapareceu completamente. O regime conseguiu reduzir o desemprego, mas o fez às custas de um sistema de trabalho rígido, desigual e controlado, no qual grande parte da população operária se sentia explorada e sem voz. A propaganda do regime tentava mostrar um panorama de sucesso econômico, mas a realidade era mais complexa. Muitos trabalhadores continuavam vivendo na pobreza ou não se identificavam com o sistema. No entanto, uma parte significativa da população atribuía diretamente a Hitler o mérito de ter devolvido a estabilidade ao país, o que reforçava a imagem do líder como garantidor de segurança e ordem. Em 1937, o número de desempregados havia caído para menos de 1 milhão e os trabalhadores recrutados em brigadas de emergência eram apenas cerca de 60 mil. No final da década, a crescente escassez de mão de obra abriu mais oportunidades para as mulheres. Embora seus salários fossem inferiores aos dos homens, sua participação na força de trabalho chegou a 37% em 1939, incluindo mais de 6 milhões de mulheres casadas, em comparação com 4 milhões que trabalhavam em 1933. Os rendimentos, em geral, não superaram muito os níveis alcançados no final dos anos 20, mas a sensação de estabilidade tornou-se um fator mais importante do que o aumento salarial. Ter um emprego era visto como um triunfo pessoal e como prova de que o país havia superado o desespero que marcou os anos de crise.
O desaparecimento do desemprego em massa teve um efeito decisivo na consolidação do regime. Milhões de pessoas que haviam vivido em condições precárias passaram a experimentar uma vida mais estável, convencidas de que o novo governo havia conseguido devolver-lhes a dignidade e uma certa normalidade. Em 1937, os lares alemães mal haviam recuperado o padrão de vida que tinham em 1928, antes da Grande Depressão. A vida continuava modesta e simples. O pão de centeio geralmente era acompanhado de margarina ou geleia, enquanto produtos como manteiga ou embutidos eram luxos pouco frequentes. Em comparação com ingleses, franceses ou americanos, os alemães comiam de forma mais austera, embora sempre em quantidade suficiente para não passar fome. A publicidade nos jornais mostrava uma imagem otimista da economia de consumo, com produtos modernos e atraentes, mas a maioria das famílias trabalhadoras ainda carecia de bens básicos como rádios ou bicicletas. Foi sobretudo a classe média, impulsionada pelo crescimento dos negócios e da burocracia, que começou a introduzir em suas casas itens como cosméticos, bebidas populares, câmeras fotográficas ou aparelhos de rádio. No entanto, ao início da guerra, muitos objetos considerados essenciais em outros países industrializados estavam fora do alcance da maioria na Alemanha. Apenas uma pequena porcentagem dos lares possuía geladeiras, máquinas de lavar ou aspiradores, bens que representavam os benefícios prometidos pela eletrificação. O rearmamento militar absorvia a maior parte dos recursos nacionais, limitando assim a disponibilidade de produtos de consumo. Ainda assim, o que mantinha a moral elevada não era tanto a abundância material, quanto a ilusão de que a prosperidade estava a caminho. A memória coletiva dos alemães antes da guerra ficou marcada por essa mistura de melhorias visíveis e promessas de um futuro ainda mais brilhante, constantemente reforçada pela propaganda do regime. Os nazistas trabalharam incansavelmente na venda de um futuro promissor. Entre os projetos mais emblemáticos de Hitler estava a ideia de motorizar o país com a criação do Volkswagen, o carro do povo, apresentado como um veículo acessível para qualquer cidadão comum. Embora, na prática, muitos alemães preferissem ter uma bicicleta imediatamente, a visão de possuir um carro próprio era profundamente atraente, especialmente quando combinada com a imagem das modernas autobahns que se estendiam por todo o Reich. O Volkswagen não era apenas um carro, representava um símbolo de esperança e progresso. Encarnava a promessa de que se aproximava uma era mais próspera em que a Alemanha seria rica e poderosa e em que a vida das famílias melhoraria de forma tangível. O regime apresentava-se assim como portador do futuro, como guia para um amanhã em que os sonhos materiais seriam alcançáveis para todos. O ambicioso complexo turístico que quase foi concluído em Prora, na ilha de Rügen, reflete bem essa visão. Lá havia um estacionamento projetado para 5.000 veículos, pensado para um país onde cada família pudesse chegar às férias em seu próprio carro. O automóvel era a peça central do ideal nazista de modernidade, mobilidade e prestígio. Mesmo após o desastre de Stalingrado, Hitler continuava agarrado a essa fantasia. Ele imaginava um Reich pacífico e próspero, onde a Alemanha fabricaria 1 milhão de Volkswagens por ano, com autoestradas que levariam os motoristas até os confins da Europa Oriental, enquanto as populações conquistadas permaneciam relegadas à miséria, longe dessas grandes rodovias. Embora muitos operários e funcionários protestassem contra o congelamento dos salários, não deixaram de apreciar uma das mudanças mais visíveis dos anos 30, o aumento das férias anuais de 7 para 12 dias. Para muitos, esse benefício foi a primeira conquista tangível do regime. A possibilidade de viajar e descansar começou a transformar a forma como se valorizava o tempo livre. Em 1934, grande parte dos trabalhadores de empresas como a Siemens jamais havia saído dos arredores de Berlim. Suas férias se limitavam a passeios por florestas e lagos próximos. Agora, a experiência de viajar mais longe tornava-se uma novidade acessível a setores que antes não tinham essa oportunidade. A Frente Alemã do Trabalho canalizou essa mudança por meio do programa Força através da Alegria, que inicialmente tinha um caráter marcadamente propagandístico e de controle social. Com o tempo, porém, transformou-se em uma plataforma que oferecia a cada cidadão alemão a sensação de ter direito ao descanso e a uma vida melhor. Em 1936, seu lema era claro:
aproveitar a vida, um slogan que buscava moldar a forma como os alemães deveriam imaginar seu próprio bem-estar sob o nazismo. Financiado com deduções obrigatórias de 1,5% do salário de cada trabalhador destinadas à Frente Alemã do Trabalho, o programa Força através da Alegria oferecia a milhões de alemães a possibilidade de acessar formas de lazer antes impensáveis. Suas atividades incluíam ingressos com desconto para teatros e concertos, excursões pelo campo e, para os mais afortunados, cruzeiros para destinos como Itália, Espanha ou Noruega em navios construídos especialmente para esse fim. Embora a maioria das férias organizadas fosse modesta, viagens de trem de terceira classe para regiões próximas, como Turíngia, estadias em hotéis simples e refeições frugais, a verdade é que abriram a porta para experiências completamente novas para amplos setores da população. Em 1937, o ano de maior sucesso, 1,4 milhão de alemães desfrutaram de pacotes de férias de 3 a 7 dias. 6,8 milhões participaram de fins de semana organizados e cerca de 130 mil puderam embarcar em cruzeiros de até 3 semanas. Nesse mesmo ano, a organização levou 13,5 milhões de pessoas a apresentações teatrais e 3,5 milhões a concertos. O apelo do programa residia no fato de que oferecia aos cidadãos comuns experiências extraordinárias que nunca estiveram ao seu alcance, como ver o mar ou visitar Berlim, a capital do Reich. As campanhas de propaganda incentivavam os participantes a guardar lembranças em álbuns ou a tirar fotografias, reforçando a ideia de que essas vivências faziam parte de um privilégio coletivo como membros da comunidade nacional. O regime planejava um futuro ainda mais ambicioso: 20 grandes hotéis, 10 centros de férias semelhantes ao de Prora e até 60 cruzeiros transatlânticos destinados exclusivamente aos alemães. Além do entretenimento, a Força através da Alegria buscava transmitir uma mensagem política: mostrar que o bem-estar individual estava diretamente ligado ao projeto nacional socialista e que cada cidadão fazia parte de um povo destinado a dominar. Ao concentrar-se na felicidade cotidiana e na satisfação das necessidades mais básicas, o programa Força através da Alegria reforçou a ideia de que a boa vida era inseparável da nova ordem nacional socialista. Dessa forma, o bem-estar pessoal era vinculado à pertença à Volksgemeinschaft, a comunidade racial que o regime proclamava como modelo. Um dos maiores atrativos da época era, de fato, o próprio país. Milhões de alemães começaram a consumir a Alemanha como um produto em si, visitando destinos carregados de significado político e cultural. A organização oferecia viagens com desconto para eventos como o Salão Anual do Automóvel em Berlim, ou até exposições de propaganda, incluindo a célebre mostra de arte degenerada. Vilas e cidades foram transformadas em símbolos turísticos. Rothenburg ob der Tauber, na Franconia, ganhou fama como exemplo de aldeia medieval pitoresca, embora após a expulsão de seus últimos residentes judeus em 1938. Outros destinos respondiam diretamente à narrativa do partido. Em Munique, a Casa da Arte Alemã e o Templo da Honra. Em Nuremberg, o gigantesco complexo onde ocorriam os congressos do partido, e em Berlim, o Estádio Olímpico, o Ministério da Aviação e a nova chancelaria, que antes de sua conclusão recebia milhares de visitantes por dia. Mesmo locais com forte carga simbólica foram integrados aos itinerários. A cada ano, cerca de 100 mil turistas viajavam para Landsberg para visitar a prisão bávara onde Hitler havia escrito Mein Kampf em 1924. Para muitos, posar em frente a esses espaços ou imitar as posturas de Hitler ou Goebbels em fotografias não era um gesto irônico ou uma paródia, mas uma forma de se identificar com eles e se aproximar das figuras centrais do regime. Os alemães vivenciaram coletivamente a experiência do Terceiro Reich de forma mais intensa com os triunfos que Hitler alcançou na política externa. Esses acontecimentos eram apresentados e celebrados como momentos genuínos de consumo em massa, compartilhados por toda a nação. Em janeiro de 1935, a reincorporação do Sarre ao Reich, após um referendo organizado pela Liga das Nações no qual mais de 90% da população votou a favor, foi recebida com entusiasmo transbordante. O evento foi acompanhado por desfiles, celebrações multitudinárias e uma intensa propaganda, tornando-se um marco de unidade nacional.
As ruas se encheram de tochas e bandeiras, evocando a atmosfera dos primeiros grandes atos do regime. Para muitos cidadãos, aquele momento não representava apenas uma vitória diplomática, mas também a confirmação de que a Alemanha recuperava sua força e dignidade no cenário internacional. A emoção coletiva refletia o profundo investimento sentimental que grande parte da população depositava na ideia de um país em ascensão, reabilitado após anos de humilhação. 2 meses após a reincorporação do Sarre, as ruas novamente se encheram de multidões para celebrar o restabelecimento do exército alemão através do recrutamento em massa, a nova Wehrmacht. Para muitos, aquele momento evocava a euforia de agosto de 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial. Na percepção popular, 16 de março de 1935 simbolizou muito mais do que a chegada de Hitler ao poder em janeiro de 1933. Interpretou-se como o fim definitivo da humilhação imposta pelo Tratado de Versalhes e o início de uma nova era para a Alemanha. O entusiasmo patriótico era compreensível. O Tratado de Versalhes havia deixado feridas profundas na consciência nacional, e o retorno do exército foi visto como uma reparação histórica. Para grande parte dos jovens alemães, além disso, o serviço militar representava seu primeiro contato direto com a modernidade técnica. Caminhões, automóveis, armas e outros equipamentos que despertavam ambições e moldavam suas aspirações pessoais. O prestígio do regime alcançou ainda mais força com o Anschluss da Áustria em março de 1938, quando milhões celebraram a união com entusiasmo em massa. Até opositores do nazismo reconheceram que era impossível ocultar a satisfação de ver aquela reunificação dos povos de língua alemã. A política externa vitoriosa foi apresentada como a culminação da história alemã, unindo orgulho nacional à ideia de destino cumprido. No entanto, o povo não desejava a guerra que Hitler já tinha em mente para garantir seu projeto de espaço vital e expansão imperial. Uma anedota das Olimpíadas de Berlim, em 1936, ilustra bem isso. Hitler ficou surpreso com o entusiasmo com que os berlinenses receberam a equipe francesa durante seu desfile solene no estádio. Aquela alegria popular mostrou que, apesar da propaganda e dos triunfos políticos, o sentimento geral ainda se inclinava para a paz e não para um novo conflito armado. No entanto, ao ver que os aplausos e vivas não cessavam naquele desfile olímpico, Hitler entendeu que o povo desejava paz e reconciliação, não uma nova guerra. Essa reação indicava que, de forma geral, os alemães estavam satisfeitos com a situação alcançada até então e não pediam mais do que mantê-la. Mesmo após as rápidas vitórias militares contra a Polônia em 1939 e a França em 1940, a guerra continuava a ser uma fonte de inquietação para a população. As pessoas ansiavam por voltar aos bons tempos dos anos de estabilidade antes do conflito. Esse sentimento ficou refletido na carta de um soldado escrita para sua esposa em agosto de 1943, pouco antes de morrer. Se ao menos pudéssemos voltar aos bons tempos, nem que fosse apenas mais uma vez. Por que temos que sofrer esta guerra horrível, que destruiu nossas vidas tranquilas, arruinou nossa felicidade e reduziu a nada nossas grandes e pequenas esperanças de ter um lar? Quando ficou claro que a guerra não seria vencida facilmente, e mais ainda que poderia terminar em derrota, continuar lutando até o fim tornou-se a única opção imaginável para preservar algo daquela vida que se havia desfrutado antes. O verdadeiro choque ocorreu em Stalingrado, no inverno de 1943, quando a percepção da guerra mudou para sempre. Mas mesmo então, o que manteve unida a chamada comunidade de destino foi a convicção de que a Alemanha não teria futuro após uma guerra perdida. A maneira como os alemães enfrentavam o conflito estava sempre marcada pela memória dos anos de paz anteriores, aqueles que consideravam os melhores tempos de sua vida recente. Ser alemão em 1936, o orgulho, a promessa e a sombra do Reich. Não bastava levantar o braço e pronunciar a saudação hitleriana para fazer parte da comunidade do povo. No Terceiro Reich, a plena participação também exigia comprovar a autenticidade racial. Quem quisesse integrar um grupo juvenil nazista, servir na Wehrmacht, casar-se ou até participar de férias organizadas pela força através da alegria, precisava demonstrar sua identidade ariana.
Em meados da década de 1930, praticamente todos os alemães, exceto os judeus e aqueles excluídos por outros critérios raciais, começaram a solicitar o Arnhem-Pass, o chamado passaporte racial. Este documento tornou-se a base dos arquivos genealógicos que os nazistas promoviam em cada lar. O Arnhem-Pass representava de forma concreta a ambição do regime: redefinir os alemães como uma comunidade racialmente pura, enquanto os judeus eram segregados e pressionados a deixar o país. Os formulários em branco podiam ser adquiridos em qualquer papelaria, e um notário validava os registros de nascimentos, casamentos e óbitos de avós, pais e filhos para certificar a ascendência ariana. O Arnhem-Pass tornou-se a ferramenta-chave para aplicar as leis raciais de Nuremberg, promulgadas em setembro de 1935. Segundo essas disposições, toda pessoa no Terceiro Reich deveria se enquadrar em uma de 4 categorias: alemães com 4 avós arianos, judeus com 3 ou mais avós judeus, Mischling de primeiro grau com 2 avós judeus e Mischling de segundo grau com apenas um avô judeu. As normas sobre casamento refletiam essa rígida hierarquia racial. As uniões entre alemães e judeus eram totalmente proibidas, e as regras que afetavam os mestiços eram tão complexas quanto restritivas. Assim, institucionalizava-se uma separação absoluta entre aqueles considerados aptos para a comunidade e os condenados à exclusão. O efeito era devastador. Possuir uma identidade ariana abria todas as portas para o futuro no Reich, enquanto ter ascendência judaica significava perder direitos fundamentais, da cidadania à igualdade legal, selando o destino de milhões de pessoas sob um sistema de discriminação implacável. A maioria dos alemães conhecia as tradicionais árvores genealógicas, onde as famílias organizavam suas linhagens desde os ancestrais mais antigos até os descendentes atuais. No entanto, a tabela de ancestrais exigida para obter o passaporte racial funcionava de forma diferente. Em vez de se expandir para o futuro, era uma pirâmide invertida que começava pelo indivíduo e retrocedia no tempo para abarcar todos os seus antepassados de sangue. Ao contrário da árvore genealógica, cheia de ramos e diversidade, esta tabela distinguia-se por sua rigidez e uniformidade matemática. Seu propósito não era ilustrar a história de uma família, mas certificar a pureza do sangue, tanto pela linha paterna quanto pela materna, a fim de confirmar a pertença do indivíduo à Volksgemeinschaft. Um aspecto revelador era que o Estado não emitia diretamente esses passaportes raciais. Cada cidadão tinha de elaborá-lo pessoalmente. Isso significava reunir documentos, comprovar linhagens e realizar procedimentos para demonstrar sua condição ariana. Para tal, os solicitantes precisavam recorrer aos registros civis e às paróquias, onde eram conservadas certidões de nascimento e casamento anteriores a 1875. A validação de cada documento exigia o pagamento de uma taxa simbólica de 60 pfennigs, geralmente coberta com selos postais. Dessa forma, o regime tornava cada alemão responsável por comprovar sua própria pureza racial, transformando uma exigência política em uma tarefa burocrática que penetrava na vida cotidiana de todos. Nos casos mais complexos, demonstrar a ascendência ariana podia se tornar uma verdadeira investigação detectivesca. Os solicitantes precisavam percorrer arquivos estatais e bibliotecas, revisar registros de guildas, listas telefônicas, faturas de transporte, folhas de pagamento de tripulação ou qualquer documento que oferecesse uma pista sobre seus antepassados. Em algumas ocasiões, era até necessário visitar cemitérios antigos, onde uma lápide semi-destruída podia fornecer a chave para certificar a identidade de um avô. Um exemplo ilustrava bem a dificuldade. Um homem, mal orientado pelo pastor de sua aldeia, iniciou uma busca que durou 1 ano e meio e custou-lhe mais de 150 marcos para localizar provas da ascendência ariana de seus avós. Não surpreende que, nesse contexto, a demanda por genealogistas profissionais tenha crescido de forma espetacular. O Arnhem-Pass não se tornou apenas uma obrigação burocrática, mas também incentivou os cidadãos a investigar mais, transformando a genealogia em um hobby popular. Cada vez mais alemães rastreavam suas linhagens até o ano de 1800,
com o objetivo de identificar os 62 antepassados que as SS exigiam comprovar de seus membros. Mesmo aqueles que não simpatizavam com o nazismo costumavam exibir com orgulho sua CIP, ou clã familiar, apenas pelo prazer de mostrá-la. Alguns entusiastas levaram a obsessão ao extremo, chegando a traçar até genealogias de seus próprios cães alemães. A febre genealógica também deu origem a brincadeiras e piadas da época, que ridicularizavam a seriedade com que se buscava o linhagem. Um requerente confuso iniciava sua investigação dizendo: "Sou de origem agrícola." Outro afirmava: "Procurei ários na enciclopédia. São pessoas da Ásia. Nós não temos parentes lá, somos de Prenzlau." Essas piadas circulavam com frequência, mas não conseguiam dissipar a tensão de fundo. O medo de encontrar uma avó judia e o alívio ao descobrir apenas uma bisavó que, segundo se dizia em tom de brincadeira, já não podia fazer mal, refletiam a pressão social e a crescente aceitação da ideia de que os judeus eram fundamentalmente diferentes. Com isso, a separação conceitual entre alemães e judeus passou a ter cada vez mais peso. A linguagem cotidiana começou a se encher de expressões carregadas de ideologia. Termos como normal, gene ou estranho tornaram-se palavras destacadas usadas naturalmente para marcar diferenças e reforçar a noção de pureza racial que o regime havia transformado em regra de vida. Mulheres sob o Reich, entre a obediência, a maternidade e a propaganda. O nazismo interpretou a liberdade sexual e a baixa natalidade da República de Weimar como um sinal inequívoco de decadência moral. Segundo sua ideologia, a mulher devia encarnar o ideal das 3K: Kinder, Kirche, Küche, crianças, igreja, cozinha. O próprio Hitler chegou a afirmar que os direitos das mulheres no Terceiro Reich consistiam basicamente em que cada uma encontrasse marido. Joseph Goebbels, ministro da propaganda, reforçou essa visão ao declarar que a missão feminina era ser bela e dar filhos ao mundo, comparando-a à fêmea de um pássaro que se adorna para seu parceiro e depois choca seus ovos. Tratava-se de um papel reduzido à estética e à maternidade, apresentado como algo natural e indiscutível. Esse modelo encontrou eco em boa parte da população feminina. Muitas mulheres, atingidas pela crise econômica dos anos 30, tiveram de disputar empregos com os homens em condições duríssimas. Para não poucas delas, a promessa de um lugar seguro no lar, mesmo sob um papel imposto, parecia um alívio diante da precariedade e da competição. Nas palavras de um observador da época, se um guarda lhes ordenava "chega para a cozinha", algumas aceitavam com prazer, convencidas de que ao menos haveria uma cozinha para se refugiar. Se as mulheres deviam dedicar a vida a criar os filhos, dar-lhes uma educação universitária era então um desperdício de recursos, de modo que uma das primeiras medidas adotadas foi restringir o acesso delas à universidade, estabelecendo um máximo de 10% do total de estudantes. Além disso, foi-lhes proibido exercer como juízas e promotoras, pois não conseguem pensar logicamente nem raciocinar objetivamente, já que se guiam pelas emoções. A estrita separação por sexos estabelecida pelo regime e a expulsão das mulheres de quase qualquer âmbito público, de acordo com a estrutura do partido totalmente masculina, não facilitava a tarefa de encontrar um parceiro. Em regiões como Breslau, decretou-se que menores de 18 anos que frequentassem salas de dança, sem a companhia de um adulto, iriam para um reformatório. Posteriormente, a Lei de Proteção de Menores proibia que os menores estivessem nas ruas após o anoitecer e depois das 21 horas só podiam ir ao cinema, salão de dança ou restaurantes acompanhados de um adulto. Mas, como diziam em Jurassic Park, a vida sempre encontra um caminho. Então, durante o Grande Comício de Nuremberg, em 1936, que contou com 100 mil participantes das juventudes hitleristas e de seu equivalente feminino, a União de Jovens Alemãs, 900 meninas menores de 18 anos voltaram do evento grávidas. Em muitas das gravidezes resultantes desses encontros juvenis, nem mesmo se conseguiu identificar o pai, o que gerou um ambiente de boatos e vergonha social. Paralelamente, em cidades como Hamburgo, surgiu uma corrente de rebeldia cultural conhecida como o Movimento Swing. Jovens de ambos os sexos se reuniam em festas privadas
vestidos à moda britânica e americana, enquanto as garotas usavam maquiagem, saias curtas e atitudes provocadoras. Lá, dançavam música jazz, proibida pelo regime por estar associada à cultura afro-americana. Embora nunca tenha sido vista como uma ameaça real ao poder nazista, representava uma válvula de escape frente ao controle ideológico. Décadas mais tarde, esse fenômeno inspirou o filme Rebeldes do Swing, estrelado por Christian Bale. Enquanto isso, a Liga das Moças Alemãs ocupava suas integrantes com provas ginásticas e doutrinação ideológica. Para as jovens de 17 a 21 anos, existia uma seção especial chamada Fé e Beleza, centrada em ensinar economia doméstica e impor um ideal estético de acordo com a visão nacionalista. A moda oficial consistia em blusa branca, saia longa até os tornozelos e sapatos grossos. O traje tradicional Dirndl, típico do Oktoberfest, era o modelo a ser seguido, simples, recatado e sem traços de sensualidade. O regime considerava que a mulher deveria ser austera e desprovida de atração sexual. Fazer permanente era proibido e punido até com o raspamento da cabeça. As jovens deveriam usar o cabelo em 2 tranças loiras ou preso em uma coroa de tranças Gretchen, símbolo da pureza germânica. Embora se popularizassem shampoos que clareavam os cabelos para torná-los mais loiros, a maquiagem era estigmatizada como uma moda estrangeira. Em Berlim, mulheres maquiadas chegaram a ser insultadas com gritos de prostitutas e traidoras, enquanto membros da SA repreendiam na rua aquelas que usavam batom ou depilavam as sobrancelhas. O assédio contra a maquiagem não conseguiu eliminá-la totalmente. Em resposta, muitas mulheres optaram por produtos que ofereciam um aspecto natural, disfarçando a pintura sob a aparência de simplicidade. Paralelamente, o regime incentivava o uso de fibras sintéticas produzidas na Alemanha e promovia roupas feitas em casa como parte de seu projeto de autarquia. No entanto, como em outros setores, surgiu de fato um mercado negro que abastecia aqueles que buscavam alternativas. Na obsessão por garantir casamentos e descendência, as autoridades chegaram a idealizar que, após a guerra, os soldados mais valentes poderiam se casar com 2 mulheres para evitar que ficassem solteiras. O plano nunca foi aplicado, mas sim implementado outro ainda mais inquietante: o programa Lebensborn. Tratava-se de lares destinados a mulheres solteiras que eram fecundadas por membros da SS, considerados geneticamente aptos. Sob a direção de Himmler, esses centros chegaram a engravidar cerca de 8.000 candidatas. O procedimento era frio e calculado. Uma das mulheres que passou pelo Lebensborn de Tegernsee relatou: "Esperei até o 10º dia após a menstruação. Fui examinada por um médico e depois deitei com um homem das SS que tinha a mesma obrigação com outra garota. Quando confirmaram minha gravidez, pude escolher entre voltar para casa ou ficar em uma maternidade. O parto foi difícil, mas nenhuma mulher alemã respeitável pensaria em pedir injeções para aliviar a dor. Caso uma mulher encontrasse um noivo e quisesse se casar, ela precisava primeiro obter a aprovação do Tribunal de Saúde Hereditária, cuja função era impedir a reprodução daqueles considerados indesejáveis: doentes, deficientes, pessoas com transtornos mentais, antissociais ou criminosos. Embora sua aplicação fosse irregular, aqueles que não passassem nesse teste eram submetidos à esterilização forçada, sendo excluídos de qualquer possibilidade de formar uma família. Uma vez obtida a aprovação do Tribunal de Saúde Hereditária, o casamento podia ser celebrado com um forte caráter ritualístico. Em vez de uma cerimônia religiosa tradicional, muitos casais optavam por um rito neopagão carregado de simbolismo. O cenário era presidido por um retrato de Hitler e, se o esposo pertencesse às SS, recebia como presente uma edição de luxo do Mein Kampf. No altar, colocava-se uma tigela metálica decorada com runas germânicas, dentro da qual ardia um fogo sagrado, elemento essencial na cosmovisão nazista. O fogo tinha papel central na simbologia do regime. Era usado em desfiles noturnos com tochas, nos saltos sobre fogueiras como rituais de iniciação nas juventudes hitlerianas, e até na ignição da pira olímpica nos Jogos Olímpicos de Berlim de 1936, tradição que se mantém até hoje.
Concluído o ritual, os recém-casados podiam solicitar um empréstimo estatal de 1.000 marcos sem juros, desde que a mulher deixasse de trabalhar, pois sua função deveria ser outra. Para Hitler, a maternidade era um dever patriótico e militar. Ele deixou isso claro ao afirmar que a mulher também tem seu campo de batalha. A cada criança que dá à nação participa da luta pelo seu futuro. A natalidade era concebida como um ato de serviço ao Reich. Mais filhos significavam mais soldados para a próxima guerra e uma nova geração destinada a colonizar o espaço vital alemão nos territórios conquistados. Durante a guerra, popularizou-se a frase "doei um filho ao Führer", sempre que uma mulher engravidava ou dava à luz. Algumas parturientes até rejeitavam qualquer tipo de anestesia, preferindo gritar Adolf Hitler durante o parto, convencidas de que o nome do Führer tinha propriedades analgésicas. Como o nascimento era visto como um dever patriótico, o regime restringiu a venda de contraceptivos e proibiu o aborto, exceto no caso das mulheres judias, para quem a interrupção da gravidez era permitida. O próprio ato sexual adquiriu uma conotação política. No linguajar popular, começou a ser chamado de Rekrutenmachen, fazer recrutas, enquanto as mulheres estéreis eram desprezivelmente chamadas de fracassos demográficos, Bevölkerungspolitische Blindgänger. Todo dia 12 de agosto, data do aniversário da mãe de Hitler, o Führer entregava a Cruz de Honra da mãe alemã às mulheres mais prolíficas. Era concedida em bronze às que tinham 4 filhos ou mais, em prata às que superavam 6 e em ouro às que tinham mais de 8. Além disso, o 10º filho era considerado especialmente patriótico. Ficava apadrinhado pelo próprio Hitler e deveria receber o nome de Adolf. A chegada de um recém-nascido não se restringia ao âmbito privado. Era costume anunciá-la na imprensa local com um tom solene e familiar ao mesmo tempo. Assim, no Dresdner Anzeiger, de 27 de julho de 1942, lia-se: Volker, 21 de julho de 1942. Na época suprema da Alemanha, Thorsten teve um irmãozinho. Com alegria tingida de orgulho, Else Hohmann e Hans-Georg Hohmann, Untersturmführer das SS na Hesse, Dresden, General Weberstrasse. O texto combina o orgulho íntimo de uma família com a solenidade patriótica do Reich. Até os nomes das crianças foram adaptados aos cânones nazistas. Em vez de apelidos cristãos tradicionais, popularizaram-se os inspirados nas sagas germânicas, como Sieglinde, Edeltraud, Günther ou Eckehard, bem como aqueles compostos com hífen, como Bernd Dietmar ou Dietmar Gerhard, considerados mais autenticamente alemães. Por cada filho nascido, o Estado oferecia incentivos econômicos que iam além do reconhecimento simbólico. As famílias recebiam reduções nos impostos e era perdoada uma 4ª parte do empréstimo de 1.000 marcos entregue aos casais no casamento. Além disso, as autoridades locais adicionavam benefícios práticos, como uniformes escolares gratuitos ou descontos nas contas de água e eletricidade. Para reforçar esse ideal de família numerosa, aumentou-se a construção de habitações sociais destinadas a lares com mais filhos. Nesses casos, o pai até obtinha preferência laboral em determinados setores. As mães também contavam com o apoio do Serviço de Mães do Reich, uma instituição dependente da Associação Nacional Socialista de Mulheres, que organizava cursos de culinária, costura e cuidados com recém-nascidos, moldando as mulheres segundo o ideal doméstico nazista. No entanto, para os especialistas em higiene racial do regime, ter 6, 8 ou até 10 filhos não era suficiente. Alguns, como os médicos eugenistas da época, defendiam que cada mulher deveria gerar pelo menos 15 descendentes, e qualquer número inferior era visto como um fracasso patológico. A pressão natalista alcançava também os homens. Não se tratava apenas de propaganda constante, mas de uma exigência oficial na vida profissional. Um memorando do Ministério do Interior de 1937 estabelecia que todos os candidatos solteiros a uma promoção no corpo de funcionários deviam justificar por escrito por que não haviam se casado e quando planejavam fazê-lo. Além disso, qualquer funcionário casado sem filhos após 2 anos devia explicar as razões de sua esterilidade aparente antes de receber uma nomeação definitiva, registrando essa declaração em seu arquivo pessoal. Rir à sombra da Gestapo
As piadas que desafiaram o nazismo. Em 26 de junho de 1943, uma trabalhadora de uma fábrica de armamentos foi condenada à morte por ter contado a uma colega a seguinte piada: Hitler e Göring estão no alto de uma torre de rádio. Hitler diz que quer dar um pouco de alegria aos berlinenses. Göring responde: então por que não saltamos daqui? O regime não tolerava esse tipo de humor. Desde a lei de 20 de dezembro de 1934, qualquer comentário que pudesse ser interpretado como zombaria dos líderes do partido ou do regime era classificado como declaração de ódio e, portanto, crime. Além disso, a lei contra boatos maliciosos punia qualquer expressão crítica, mesmo que mínima. Ainda assim, o humor continuava circulando na Alemanha nazista. Segundo pesquisas realizadas após a guerra, cerca de 27% dos habitantes de Colônia, um número que provavelmente refletia a situação no restante do país, chegou a contar alguma piada ilegal durante o Terceiro Reich. Em 1937, um oficial de polícia reconheceu em um relatório que inventar e compartilhar piadas políticas havia se tornado uma verdadeira praga. Embora admitisse que muitas dessas piadas eram inofensivas e apenas expressassem um estado de espírito, acrescentava que se o conteúdo fosse ofensivo, não podiam ser permitidas por razões de segurança. O fato de serem proibidas tornava-as ainda mais tentadoras. Em um regime que havia eliminado qualquer forma real de oposição, a piada se tornou uma das poucas formas de resistência cotidiana. Além disso, a obsessão do nazismo com raça, pureza e natalidade fornecia material constante para a sátira. Um exemplo disso é esta piada da época. Que tal contribuirmos um pouco para a perpetuação da raça, Roswitha? Não tão rápido, querido. Lembre-se de que o avô tinha diabetes. A figura mais ridicularizada por piadas e zombarias da época foi, sem dúvida, Joseph Goebbels. Sua presença constante nos jornais e no rádio, somada à sua baixa estatura, sua claudicação e suas contínuas aventuras extraconjugais, o tornaram um alvo perfeito para todo tipo de comentário mordaz. A corrupção que permeava o regime, sempre inclinada a beneficiar os membros do partido, e mais tarde as privações sofridas pela população à medida que a guerra avançava, também eram suportadas com doses de humor. Até os próprios nazistas desenvolveram sua ironia macabra particular. Chamavam o Zyklon B de alimento para judeus, vendido em embalagens semelhantes a conservas, ou colocavam sinais de trânsito com mensagens como curvas perigosas. Judeus podem trafegar a 120 km por hora. No entanto, os cidadãos logo aprenderam a ser cautelosos e a medir muito bem onde e com quem podiam brincar. Em 1933, 75% dos comentários críticos denunciados em Augsburgo haviam sido ouvidos em bares ou tavernas. Apenas 2 anos depois, o número caiu para 50% e nos anos seguintes apenas 10%. Nesses lugares nunca se sabia quem poderia estar escutando. Então o círculo de confiança foi se reduzindo até se tornar quase íntimo. Como escreveu em 1933 o escritor judeu Victor Klemperer em seu diário, não há mais carta, conversa telefônica ou palavra na rua que não possa ser denunciada. Todos temem que o outro seja um traidor ou um espião. O hábito de manter diários pessoais, tão comum naquela época, podia se tornar uma ameaça mortal. Durante a guerra, registrar dúvidas ou críticas em um caderno era considerado subversão contra si mesmo. O caso do aristocrata Friedrich Reich Malexeven é paradigmático. Em suas páginas, descrevia os nazistas como hordas de macacos degenerados e sobre Hitler escreveu: esquizofrênico intoxicado de poder. Eu te odiei cada hora da minha vida e o faria com prazer até entregar minha própria vida apenas para arrastá-lo à perdição. Consciente do perigo, escondia seu diário todas as noites em algum canto da floresta de sua propriedade. Mas acabou sendo descoberto, detido e enviado ao campo de concentração de Dachau, onde encontrou a morte. O medo de falar livremente era tão profundo que, mesmo entre amigos íntimos, surgiam frases de autoproteção que se tornavam rotina. Ao se despedir após uma conversa, muitos costumavam brincar dizendo: "Você também disse algumas coisas", como lembrete tácito de manter silêncio. Outra expressão popular era o olhar alemão, que consistia em olhar rapidamente ao redor antes de falar, para ter certeza de que ninguém estava ouvindo.
Era um jogo irônico com a saudação alemã, o obrigatório Heil Hitler com o braço erguido. Embora no início exigido apenas de funcionários, logo se tornou um gesto quase universal de adesão ao regime. Entre os insatisfeitos, uma pequena forma de rebeldia era levantar o braço apenas até a metade. Um gesto mínimo, mas carregado de significado. A origem de todas essas precauções estava no medo da Gestapo, a temida polícia política. No entanto, seu poder real não era tão absoluto como se acreditava. Em 1939, a cidade de Colônia, com 750 mil habitantes, contava com apenas 99 agentes da Gestapo, o que equivalia a cerca de 7.500 cidadãos por agente. Em Krefeld, apenas 14 homens vigiavam 170 mil habitantes. Na maior parte do país, a proporção era semelhante. Em outras palavras, mais do que um aparato onipresente de controle, a Gestapo era, na realidade, uma organização com recursos muito limitados. Após 1933, uma vez esmagada a oposição comunista e socialista, a maior parte de seus esforços se direcionou à perseguição de minorias, testemunhas de Jeová, ciganos, homossexuais e, sobretudo, judeus. Para o cidadão comum, contanto que aceitasse as regras do jogo e não causasse conflitos, o risco de ser alvo de perseguição direta era baixo. Em Krefeld, menos de 1% da população foi detida ou interrogada por essa polícia. Segundo estudos posteriores, cerca de 75% dos alemães nunca temeram realmente ser presos pela Gestapo, mostrando que o poder do medo baseava-se mais na percepção coletiva do que na capacidade material da organização. O medo de se expressar livremente não vinha tanto do tamanho ou da força da Gestapo, mas do fato de que qualquer cidadão podia denunciar o outro. E fizeram isso em grande número. Segundo registros, 26% das denúncias vinham de alemães comuns, enquanto apenas 17% tinham origem na polícia criminal. A Gestapo tornou-se uma ferramenta utilizada pela população por diferentes motivos. Alguns por convicção ideológica, outros por oportunismo. Aproveitar para se vingar de um vizinho incômodo, de um colega de trabalho com quem tinham disputas, ou mesmo de um parente próximo. Em Colônia, por exemplo, 26% dos casos surgiram de conflitos de vizinhança. Mais impressionante ainda, 3% das denúncias foram contra chefes e 4% contra cônjuges. Até a intimidade do lar podia se tornar um campo de suspeitas e traições. No entanto, se compararmos os números globais com o tamanho da população, os detidos pela Gestapo foram relativamente poucos. Na região de Lippe, com 176 mil habitantes, durante os 12 anos do Terceiro Reich, foram registradas apenas 292 denúncias. Bastava punir alguns para manter todos aterrorizados. A este clima de vigilância somava-se um fenômeno psicológico, a dissonância cognitiva. Viver numa sociedade saturada de símbolos, slogans e propaganda nazista, rodeado de bandeiras, rituais e normas que se infiltravam na vida cotidiana, gerava um conflito interno naqueles que mantinham pensamentos contrários. Resistir não implicava apenas risco, mas também uma ruptura mental difícil de sustentar. Para muitos, o mais fácil e mais seguro foi adaptar-se, calar e deixar-se levar pelo ambiente. Durante o outono de 1944, ao percorrer cidades e vilas do Reich, percebia-se uma sensação crescente de vergonha coletiva. Não era apenas consequência das derrotas militares acumuladas pelo país, mas também do eco das transmissões de rádio estrangeiras que relatavam com crueza o destino dos judeus na Europa. Esse desconforto tentava-se ocultar ou suavizar com explicações defensivas. Em conversas privadas, enfatizava-se repetidamente a ideia de que a responsabilidade recaía principalmente sobre o partido, marcando uma linha divisória artificial entre diferentes instituições. Falava-se de organismos como as forças de segurança ou a polícia política como executores, enquanto a Wehrmacht era colocada em outro plano, como se estivesse à margem desses crimes. Essa separação era insustentável, mas útil para aliviar a consciência. Mesmo antes do fim do conflito, a sociedade alemã já respondia às perguntas sobre cumplicidade com este argumento. Existiam nazistas maus que agiam às sombras e alemães virtuosos, que, segundo esta versão, nada sabiam ou nada podiam fazer.
Era um relato que pretendia salvar a imagem do cidadão comum e reduzir a magnitude da corresponsabilidade. O conhecimento sobre o extermínio não era entendido apenas como uma denúncia internacional, mas como um ataque direto à identidade nacional. A revelação desses crimes desafiava o orgulho e os alicerces da comunidade, obrigando-a a confrontar uma verdade que muitos preferiam negar ou deslocar para um suposto grupo restrito de culpados. Naqueles anos de guerra, existia um amplo conhecimento sobre as deportações, acompanhado por testemunhos diretos de massacres cometidos contra civis desarmados no leste. A memória do Holocausto ficava, em grande parte, associada às notícias de execuções em massa nas zonas de combate. No início da década de 1940, grande parte da população alemã estava ciente de fatos brutais: a inclusão de mulheres e crianças entre as vítimas, o procedimento de obrigá-los a se despir junto às valas, bem como a magnitude das matanças em locais como o desfiladeiro de Kiev, conhecido como Babi Yar. Também era evidente que pessoas comuns, integradas nas fileiras da Wehrmacht, participavam dessas operações. No entanto, a ausência de informações detalhadas sobre campos como Auschwitz permitia que muitos interpretassem essas matanças como episódios isolados, comparáveis a pogroms históricos que, embora destrutivos, não tinham a forma de um plano sistemático de extermínio. A ideia de que os judeus deportados poderiam sobreviver em algum destino incerto ainda se mantinha como possibilidade. Fora da Polônia, mesmo aqueles que sofriam perseguição tendiam a perceber essas matanças sob o prisma dos pogroms, atos violentos capazes de apagar comunidades inteiras, mas não de extinguir uma civilização completa. Os rumores que circulavam sobre o uso de gás venenoso eram vagos e dispersos, incapazes de substituir a imagem dominante dos fuzilamentos realizados em terras remotas do leste. Para muitos alemães, o horror era real, mas ainda era visto como fragmentado, como uma série de acontecimentos trágicos, e não como uma máquina de extermínio concebida para erradicar um povo inteiro. Na sociedade alemã durante a guerra, a reação inicial de rejeição às deportações de vizinhos judeus foi cedendo lugar a uma visão cada vez mais abstrata do judeu como um ente homogêneo e ameaçador. Essa mudança coincidiu com um momento em que as derrotas militares e os bombardeios aliados começaram a dominar a vida cotidiana e as preocupações imediatas. O resultado foi uma crescente indiferença em relação ao destino daqueles que eram perseguidos. As dificuldades derivadas da guerra a partir de 1941 também abriram portas para a participação civil em leilões de bens confiscados de famílias judias. Muitos justificavam sua intervenção com a ideia de que eles próprios eram vítimas de um conflito devastador e que os judeus, segundo a propaganda, representavam uma ameaça ligada a esse desastre. Assim, aquilo que inicialmente poderia gerar resistência, a apreensão pública de vizinhos conhecidos, terminou sendo, com o tempo, aceito ou, ao menos, tolerado. O desgaste emocional da guerra aérea, especialmente a partir de 1943, facilitou a assimilação dos estereótipos raciais mais cruéis do nazismo. A população foi gradualmente adotando a lógica de que a transferência de judeus era uma medida necessária em tempos de crise. Concluído o conflito, pesquisas revelaram que uma parte significativa dos alemães havia acabado por aceitar os fundamentos das políticas antijudaicas do regime. A convivência com essas contradições marcou uma geração inteira. A aparente compaixão inicial desvaneceu-se diante do peso da propaganda, das privações e da necessidade de dar sentido a um presente de ruínas. Assim, a indiferença transformou-se em consentimento silencioso, consolidando a legitimidade social de um projeto de exclusão que já havia atingido proporções genocidas. Nos últimos anos da guerra, a lógica de muitos alemães ficou presa em uma espiral de justificativa e medo. A percepção de que os fuzilamentos de civis desarmados constituíam um crime era inegável, e a possibilidade de derrota obrigava a refletir sobre como essas ações seriam julgadas pelos inimigos. Essa consciência gerava uma conclusão clara: se a Alemanha perdesse, as mesmas punições recairiam sobre aqueles que haviam executado ou obedecido às ordens. Esse raciocínio levou a população e os combatentes a um compromisso ainda mais profundo com a vitória.
A ideia de queimar as pontes tornou-se um lema implícito. Não havia volta atrás, pois recuar significava se expor à punição e à vergonha pública pelos crimes cometidos. A propaganda soube aproveitar esse medo, transformando-o em combustível para a resistência e a luta desesperada. O extermínio dos judeus, longe de ser um segredo absoluto, atuava como um motor oculto que reforçava a determinação de não ceder. A mensagem era clara: somente a vitória garantia a impunidade. Assim, o conhecimento sobre o Holocausto se entrelaçou com a vontade de continuar a guerra até o fim, tornando-se um elemento de coesão forçada. A luta, nesse contexto, não era apenas pela sobrevivência nacional, mas também para escapar das consequências de crimes cuja magnitude já não podia ser ocultada. Com o objetivo de preservar a história nacional sob a visão construída pelo nazismo e para evitar uma derrota semelhante à da Primeira Guerra Mundial, foi imposto o comando de continuar a luta sem negociar com a União Soviética. A diretriz foi clara: os exércitos deveriam resistir a qualquer custo. O resultado foi um cenário em que a derrota precisava ser representada com obstinação, como se a própria rendição não pudesse ser admitida. O preço dessa decisão foram milhões de vidas de soldados e civis. A maior parte da população não escolheu voluntariamente essa epopeia projetada pela propaganda, mas foi arrastada por ela. Quando a situação tornou-se insustentável, muitos alemães se renderam. No entanto, havia seguidores fanáticos do regime que, incapazes de aceitar o colapso, cometeram suicídio junto com suas famílias nos últimos meses de 1945. Antes que houvesse a ruptura definitiva com o poder nazista, a sociedade ainda travava uma luta interna para manter a fidelidade à causa, o que implicava aceitar a perda constante de soldados na linha de frente. Desastres, como a catástrofe de Stalingrado ou os bombardeios sobre Hamburgo em 1943, atingiram com força não apenas as cidades, mas também a moral. A desmoralização se traduziu em exaustão física, doenças, incapacidade de concentração e até suicídios. O outono de 1943 tornou-se um tempo de grande desolação. A juventude, que havia sido doutrinada a confiar em uma vitória inabalável, começava a questionar se aquele final prometido era realmente possível. O sacrifício parecia interminável. As desgraças se sucediam. E ainda assim, a ideia de aceitar a derrota permanecia impensável para muitos, presos na contradição entre o desejo de pôr fim ao sofrimento e a impossibilidade de renunciar à esperança que o regime havia semeado neles. O colapso em Stalingrado representou para muitos alemães um dilema profundo de fé e identidade. A derrota evocava o espectro de 1918 e a ideia de repetir o trauma da Primeira Guerra Mundial era insuportável. Em meio ao desespero, amplos setores da sociedade preferiram se agarrar à continuidade da luta a aceitar o fim definitivo da Alemanha como nação derrotada em 2 guerras mundiais. Com o passar do tempo, a memória coletiva transformou aquele desastre. Após 1945, Stalingrado deixou de ser visto como o cenário de uma derrota causada pela política expansionista e genocida, tornando-se símbolo de sacrifício e sofrimento. O exército passou a ser apresentado como uma força composta por homens comuns, soldados que suportaram fome, ferimentos e desespero. A derrota os transformava em mártires, vítimas da guerra, e não em participantes dos crimes cometidos no leste. Essa reinterpretação da memória teve um efeito poderoso. O exército foi deslocado na imaginação de culpável para redentor, de causador de medo e ódio a objeto de simpatia e compaixão. A figura do algoz dissolveu-se na imagem da vítima. As evidências de seu envolvimento nas massacres de 1941, incluindo episódios como os assassinatos em massa em Kiev, foram relegadas e ofuscadas pela narrativa do sacrifício em Stalingrado. Demorou muito tempo até que a historiografia retomasse firmemente as perguntas fundamentais. Como aquele exército chegou às portas da cidade do Volga? E por que avançou impregnado de violência sistemática contra populações inteiras em direção ao leste? Para a população alemã, o anúncio da guerra total em fevereiro de 1943 representou um ponto de virada no discurso oficial. Após a catástrofe de Stalingrado,
A propaganda buscava transformar a derrota em uma nova fonte de energia nacional. A mensagem era clara. A possibilidade de derrota existia e as consequências seriam devastadoras, pois o inimigo aplicaria à Alemanha o mesmo que os alemães haviam infligido a outros povos na Europa. O chamado à guerra total não se apresentou apenas como um esforço militar, mas como uma transformação da vida cotidiana. Exortava-se a aceitar uma existência austera, renunciar a comodidades e mobilizar toda a sociedade. A mulher alemã deveria ocupar seu lugar na indústria bélica. Os recursos deveriam ser redirecionados para a frente, e qualquer resistência ao sacrifício era apontada como uma ameaça à comunidade. A retórica populista da propaganda insistia que todos compartilhavam o mesmo destino, dos mais humildes aos que ocupavam posições de destaque. Enaltecia-se a união do povo, sua capacidade de sacrifício e a obrigação de permanecer firme diante da adversidade. Repetidamente, pedia-se aos ouvintes que confirmassem seu compromisso, e a resposta foi um clamor ensurdecedor de aprovação. Aquele momento refletia a eficácia da manipulação ideológica. A derrota não era reconhecida como tal, mas se tornava um argumento para uma mobilização ainda mais radical. A sociedade foi convencida de que o sofrimento presente era o preço inevitável para evitar um destino ainda mais sombrio, reforçando a ideia de que apenas a entrega total poderia assegurar a sobrevivência da Alemanha. No verão de 1943, a guerra aérea havia levado a destruição diretamente para os lares alemães. Os bombardeios massivos sobre cidades como Colônia e Hamburgo deixaram claro que a frente já não estava apenas em terras distantes. No entanto, os cálculos dos estrategistas britânicos e americanos estavam errados. O ataque indiscriminado aos centros urbanos não paralisou a economia nem quebrou imediatamente a moral da população. Pelo contrário, num primeiro momento, a devastação serviu para reforçar a mensagem da propaganda nazista. Os inimigos buscavam a aniquilação total da Alemanha. Essa narrativa gerou um sentimento temporário de coesão, no qual o sofrimento era entendido como prova de unidade nacional. Enquanto dezenas de milhares de aviadores aliados perdiam a vida na campanha aérea, as vítimas entre a população civil alemã ultrapassavam 500 mil, em sua maioria mulheres e crianças, especialmente nos últimos momentos da guerra. Um estudo realizado pelos Estados Unidos após o conflito confirmou que a moral dos alemães se manteve surpreendentemente alta por muito tempo, em parte graças à assistência social organizada após cada bombardeio. O regime soube capitalizar essa capacidade de resistência, apresentando-se como garantidor da ordem diante da catástrofe. De fato, Hitler chegou a se convencer de que os ataques haviam aproximado ainda mais o povo de sua causa, uma percepção que por um tempo não careceu de fundamento. No entanto, em última análise, os bombardeios acabaram por quebrar a economia de guerra e semearam a certeza de que a derrota era inevitável. Esse efeito posterior tornou-se a justificativa principal da campanha aérea. O que as bombas não conseguiram foi provocar uma rebelião interna. O regime não desmoronou por dentro. Enquanto isso, a vida cotidiana deixava espaço até para a ironia. Em Berlim, bairros inteiros destruídos receberam apelidos mordazes. Charlottenburg passou a ser chamada de Cidade dos Trapos. Steglitz, nada de pé. Comediantes profissionais chegaram a ganhar a vida satirizando a guerra aérea, até que eles próprios ficaram sem palco nem público, tornando-se também vítimas do fogo destrutivo. A fronteira entre vítima e colaborador ficava difusa nesse contexto. A capacidade de rir da própria desgraça podia ser um mecanismo de resistência interior, mas ao mesmo tempo servia para sustentar uma normalidade em meio ao horror, prolongando a aceitação de um regime que mantinha a sociedade sob controle mesmo entre as ruínas. Por volta de 1942, os bombardeios haviam se tornado a experiência mais marcante da guerra para a população urbana alemã. As memórias recolhidas após o conflito mostram até que ponto a vida cotidiana foi marcada por essa rotina de alarmes, abrigos e explosões. Para muitos, a guerra é lembrada quase exclusivamente do interior de um porão ou abrigo antiaéreo. No entanto, o significativo não foram apenas as longas horas sob as bombas, mas a maneira como essas vivências moldaram um sentimento de pertencimento compartilhado.
Nos abrigos, as pessoas se uniam através das conversas, rumores, da mistura de medo e alívio após cada ataque e da constante expectativa pelo próximo. Ali se criavam vínculos que transformavam a experiência individual em uma comunidade de destino. A juventude desempenhou um papel crucial nessa vida entre ruínas. Soldados muito jovens nas baterias antiaéreas, trabalhadores municipais e voluntários mantinham tanto a infraestrutura militar quanto a organização da vida diária nas cidades devastadas. Essa dedicação era vista como uma virtude necessária, uma disciplina que mantinha a sociedade coesa sob pressão. O cinema da época também soube explorar essa imagem. Produções como Die große Liebe mostravam a comunidade que surgia nos abrigos, onde a cooperação e solidariedade entre pessoas comuns contrastavam com a figura do burguês que se recusava a compartilhar espaço ou abrir mão de comodidades. Nesse relato propagandístico, toda a Alemanha estava no mesmo barco, e cada abrigo antiaéreo se tornava um microcosmo com suas próprias piadas, rituais e regras, tornando a espera entre as sirenes e as bombas mais suportável. A expansão da guerra total a partir de 1943 provocou um nível de destruição sem precedentes. O Exército Vermelho, em seu avanço pelo território alemão, pagou um preço altíssimo em vidas humanas. Durante a ofensiva final, entre janeiro e maio de 1945, mais de 800 mil soldados foram mortos ou capturados, e apenas na Batalha por Berlim, cerca de 300 mil caíram. No total, a maior parte das perdas soviéticas em combate concentrou-se nos últimos anos, 1943, 1944 e 1945. As potências ocidentais também sofreram grandes perdas. Entre o desembarque na Normandia em junho de 1944 e a capitulação alemã em maio de 1945, os Estados Unidos perderam mais de 135 mil soldados, incluindo os 19 mil mortos na Batalha das Ardenas, a mais sangrenta de sua história militar. O Reino Unido também registrou um elevado número de baixas nesses últimos momentos do conflito. A Alemanha, no entanto, foi o país que pagou o preço mais alto neste desfecho. A decisão de prolongar a luta até o fim multiplicou o número de vítimas militares e civis. Não foi Stalingrado o episódio que selou o colapso da Wehrmacht, mas a última etapa da guerra, quando o temor de reviver um colapso como o de 1918 levou a continuar combatendo sem margem de retirada. Entre 20 de julho de 1944 e 8 de maio de 1945, morreram mais soldados alemães do que em todos os 5 anos anteriores de guerra. Os meses de janeiro e fevereiro de 1945 foram os mais letais de todo o conflito mundial. Apenas nos últimos 98 dias, cerca de 1,4 milhões de soldados alemães pereceram, a uma média de aproximadamente 14 mil por dia. A isso somaram-se as perdas civis, que atingiram seu ponto mais alto em 1945, quando os bombardeios britânicos e americanos devastaram cidade após cidade, num esforço implacável para forçar a rendição da Alemanha. Em março de 1945, atingiu-se o pico da destruição aérea. Foi o mês em que mais bombas foram lançadas sobre o território alemão. Enquanto em 1944 morriam em média 127 civis por dia vítimas dos bombardeios, em 1945 o número ultrapassou 1.000. A magnitude dessas perdas oferece uma dimensão clara do colapso que atravessava a sociedade nos meses finais. A isso, somava-se o drama humano na frente interna. Desde o outono de 1944, a incorporação forçada de adolescentes e idosos ao Volkssturm teve consequências desastrosas, pois cada confronto com o inimigo multiplicava as baixas. A violência também atingiu os civis da Alemanha Oriental, que fugiam desesperadamente para o oeste para escapar do rápido avanço soviético. A entrada do Exército Vermelho foi acompanhada de uma onda de vinganças. Milhares de mulheres alemãs foram vítimas de estupros em massa, processo que não parou nem mesmo após a capitulação. Assim, na memória alemã do pós-guerra, as lembranças mais vivas ficaram ligadas a essas punições: bombardeios que devastavam bairros inteiros, fugas desesperadas, abusos sexuais
e o colapso da ordem cotidiana. Essa memória eclipsava a determinação que, nos anos anteriores, mantinha a sociedade firme na luta. Para muitos, a guerra acabou sendo lembrada como uma sucessão de catástrofes súbitas que irrompiam em comunidades que se percebiam pacíficas, as bombas que caíam do céu, as ondas de refugiados que preenchiam vilas e aldeias e a chegada das tropas inimigas que selava o colapso definitivo do Reich.